É isso aí, pessoal. Vamos lá. Segunda parte dessa nossa revisão do TJ. Aqui a gente vai entrar na parte de sinônimos e antônimos. Nesse caso aqui, gente, sinônimos e antônimos para a prova de concurso, a gente não tem como estudar isso antes, né? Isso aí significa que você tem que ter vocabulário, tem bastante leitura, porque a gente não sabe exatamente qual o termo, qual a expressão que ele vai perguntar para nós na prova, né? Vamos dar uma olhadinha aqui numa questão recente aqui, ó, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, agora é de 2017. Né? O examinador dá um texto, né, um trecho, e ele destaca aí 4 palavras, né? Que seriam aí, os termos em destaque significam correto e respectivamente, isso é uma questão de sinônimos, né? Significação, sinônimo, ou seja, a gente tem o mesmo sentido com palavras escritas de forma diferente. Então, a gente tem, em primeiro lugar, aí, a parte sucumbir, né? Inércia, tímidas e desenhadas. Então, dentro de um contexto, se você não conhece a palavra especificamente, você vê que a VUNESP te dá opções aí, né? Ela te dá 4 palavras. Se você conseguir organizar pelo menos 2 palavras do conhecimento, você vai fazer por eliminação. Nesse caso, por exemplo, evitando que funcionários sucumbam, ou seja, evitando que funcionários cedam às forças da inércia ou cedam às forças da apatia, né? E políticas de bônus por produtividade nas carreiras públicas ainda são tímidas, ainda são débeis, né? E raramente bem desenhadas ou raramente bem planejadas. Aqui é só para você ter uma noção de como a VUNESP pode perguntar isso para vocês, mas repito, a parte de sinônimos e antônimos são questões normalmente perguntadas numa prova da VUNESP e você tem que ter vocabulário para responder. Esse é o plano A, né? Em primeiro lugar, o vocabulário. Em segundo plano, você pode pegar isso pelo contexto e ir eliminando aquelas palavras que você já conhece, vai eliminando as alternativas. Essa é a forma mais rápida ou mais adequada para você resolver esse tipo de questão, uma vez que é diferente de regras, né? Diferente de gramática, que você decora as regras, depois você as aplica dentro de um contexto. Nesse caso, é a interpretação realmente. Bom, nós temos aqui também uma outra forma de interpretar texto. A VUNESP também gosta muito de trabalhar isso, né? Vamos dar uma olhadinha numa questão da VUNESP aí. É charge, né? Coloca uma charge e aí faz uma questão para você aqui, ó. Então, no plano verbal, ou seja, na escrita, né? Plano verbal é escrita. O efeito de humor da tira vem do empregado, né? Vem do empregado da... Aí vem lá a opção, né? Da palavra desconhecido, cujo sentido se modifica entre os quadrinhos. Aí também, gente, é uma outra questão que, para você estudar antes do concurso, é difícil. A gente tem que saber que são questões que vão ser questionadas, vão ser colocadas na sua prova, né? Típica questão de VUNESP, a charge, né? Coloca a charge, e aí nesse caso ele fez uma pergunta verbal, algo relacionado àquilo que está escrito. Então vejam só no quadrinho ali, tem o primeiro quadrinho, ó, tem o medo do desconhecido, né? Tem uma foto de um ratinho aí, né? Conversando com algum outro animalzinho aí que não dá para entender qual é, mas enfim, a gente tem esse quadrinho embaixo, tem de quem é aquele gato, né? Um outro plano, 2 pessoas conversando, o outro responde, não sei, ele é desconhecido. Veja pelo contexto, né? A gente tem lá no primeiro quadrinho, tem o medo do desconhecido, ou seja, tem o medo daquilo que eu não conheço, né? E embaixo, não sei, ele é desconhecido, referente ao gato, ou seja, ninguém conhece esse gato. Então, a palavra desconhecido, cujo sentido se modifica entre os quadrinhos. Vejam que é a mesma palavra, mas tem significados, né, diferentes, ou sentidos diferentes entre um quadrinho e outro. Aí é uma questão mesmo de interpretação. Nós temos um outro estilo de interpretação também, que a VUNESP vai fazer com certeza para vocês, que é te dar um texto. Aí nós pegamos o texto da Polícia Militar do Estado de São Paulo, concurso de 2017, né? Esse texto tem um título, então normalmente você vai ter aí 2 a 3 textos, normalmente isso, eu acredito que uns 3 textos, e a partir daí você vai fazer a interpretação desse texto. Você tem 2 formas aí. Você pode ler o enunciado da questão, né? Como por exemplo aqui, ó, nós temos um texto relativamente grande, e aqui está o enunciado da questão, já tem a resposta para você, né? De acordo com o texto, efeito Google é uma palavra-chave, tá vendo? Uma palavra que está no texto. Ou amnésia digital também é outra expressão-chave, né? Chave que eu quero dizer no seguinte sentido. A gente tem uma expressão que está... você vai encontrar isso no texto. Então, o que você pode fazer?
Você pode fazer a leitura do enunciado, conforme eu fiz aqui, sem ler o texto, né? E procurar por meio dessas palavras-chave lá no contexto. Vamos dar um exemplo nesse caso aqui, ó. Vejam que a VUNESP, ela questiona a palavra, ou menciona, melhor dizendo, né? A palavra efeito, a expressão, né? Efeito Google ou amnésia digital. Então você pode voltar ao texto aqui, ó. Vamos voltar ao texto. Você vai encontrar aqui no primeiro parágrafo essa palavra, ali embaixo, né? Ó, estudos científicos da metade para baixo, né? Chamam esse fenômeno de efeito Google ou amnésia digital. Então vejam que são expressões que aparecem lá no enunciado, né? Um sintoma de um comportamento cada vez mais comum, ou seja, o de confiar o armazenamento de dados importantes aos nossos dispositivos eletrônicos e também à internet em vez de guardá-los na cabeça. A gente tem aí, nesse pedacinho, nesse contexto, a resposta da questão que o examinador perguntou, olha lá. De acordo com o texto, o efeito Google amnésia digital refere-se à tendência de deixar de memorizar informações acessadas facilmente por meio de aparatos eletrônicos. Então você tem a seguinte opção. Você pode ler o texto inteiramente para saber do que se trata o texto e depois ir para a questão de interpretação. Então são duas maneiras aí para você fazer a questão. Mas aí também vai depender do momento, né? Vai depender da prova. Também é uma expressão, ou melhor, também é uma parte do texto, né? Da prova, ou melhor dizendo, interpretação textual, que a gente não consegue estudar antes. Aquilo que eu disse para você. Aqui é só para você ter uma noção de como ele vai perguntar, tá? Então, ou você lê o texto para saber do que se trata, qual é o assunto do texto, ou simplesmente você vai para o enunciado da questão, verifica se tem alguma palavra-chave, pode ser que não apareça no enunciado, mas vai aparecer essa palavra-chave ou essa expressão, né? Ela vai com certeza aparecer nas opções, você pode procurar essa opção, essa palavra no texto, tá? Ou então faz a leitura do texto inicialmente. Aí fica a critério de cada um aí na hora da prova. Bom, questões com conjunções, isso é fatal, né? Prova da VUNESP sempre tem conjunções. Advérbios também eles gostam de perguntar muito. Vamos pegar aqui uma questão de 2017, da prova do Tribunal de Contas do Estado, né? Vejam que ele dá lá um texto, na passagem, né? Será ingenuidade, entretanto, contar com uma aprovação fácil. Os sindicatos da categoria já se mobilizam contra o texto. A conjunção e o advérbio destacados estabelecem no período, respectivamente, relações de sentido de. Observe o seguinte, ó, a VUNESP, ela costuma colocar o nome da expressão, né? Ou seja, ó, conjunção e advérbio. Ele não vai perguntar para você o que é uma conjunção, o que é um advérbio. Ele quer que você pegue o texto e verifique qual é o sentido dessas palavras. A conjunção, ela liga as orações e estabelece uma relação de sentido entre essas orações ou entre as palavras. O advérbio também, né, dentro de um texto, a função do advérbio é modificar a interpretação desse texto, né? É colocar uma expressão que é considerada uma expressão acessória, né? O advérbio você pode colocar no texto ou não, e ele vai te trazer uma informação diferente, ele vai fazer uma modificação da interpretação. E esses advérbios têm sentidos, né? Advérbio de modo, de tempo, de lugar, de intensidade e assim sucessivamente. As conjunções também, elas também têm sentidos de causa, de oposição, de finalidade, de condição, de adversidade, enfim, e assim por diante. Nesse caso, por exemplo, é uma questão relativamente fácil, simples, né? Pela interpretação e pelo reconhecimento da conjunção, você consegue identificar que o entretanto é uma conjunção de oposição, de adversidade ou de contrariedade, né? E a palavra já indica tempo, tá? É uma questão simples para a gente resolver, tá ok? Então não se esqueçam aí, acompanhem aí no meu canal no YouTube. A gente vai agora para a terceira parte da revisão. São 6 vídeos, 6 partes de revisão dentro do que o examinador exige. Eu vou apresentar para você treinar aqui, né, nesses minutos, nessas horas, né, nesses dias finais, ou melhor dizendo, né, que você tem para se preparar para essa prova do TJ. Legal? Vamos lá para a parte 3 então.